Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Fiquei 5 anos fora. Sem posts, sem atualizações, sem explicações. Minha família concluiu que eu era um fracasso. Venderam a herança da minha avó. Forjaram minha assinatura e acharam que eu nunca descobriria. O erro deles foi subestimar o ponto que o silêncio pode esconder. Fiquei 5 anos fora e minha família vendeu o apartamento da minha avó, forjando minha assinatura. Voltei. Trouxe documentos. Trouxe uma advogada. E minha avó, mesmo morta, havia me protegido. Eu desliguei o motor a 2 quarteirões de distância, não por medo. Já tinha passado da fase do medo há muito tempo. Foi mais por hábito, aquele instinto de chegar sem ser anunciada. De observar antes de ser observada. 5 anos fazendo isso deixam marca. A diferença é que desta vez eu estava voltando para casa. E casa nunca foi um lugar que me tratou com gentileza. Fiquei sentada no carro por uns 10 minutos. Mas no colo. Janela entreaberta. O ar de outubro em São Paulo tem um cheiro específico. Poeira, fumaça e alguma coisa vagamente doce que nunca consegui identificar. Esse cheiro me levou de volta com mais força do que qualquer fotografia conseguiria. A casa era a mesma. Talvez mais nova, na verdade. Haviam pintado a fachada, trocado o portão, colocado um paisagismo cuidadoso que minha mãe certamente havia contratado alguém para fazer e atribuído a si mesma. O tipo de lugar que se esforça para parecer sólido, que tenta muito comunicar estabilidade. Eu sabia exatamente o quanto aquela fachada custava, e sabia, com a mesma precisão, de onde tinha vindo o dinheiro. Desci do carro sem pressa, calça escura, blau simples, tênis limpo, mas sem ostentação, sem maquiagem, cabelo preso. Nenhum acessório que dissesse alguma coisa sobre quem eu era agora. Essa era a ideia. O portão novo abriu sem barulho. Isso me irritou levemente, porque eu contava com o chiado do antigo para me preparar mentalmente. Adaptação. Segui pelo caminho de pedras até a porta e toquei a campainha antes de poder reconsiderar. Minha mãe abriu. Ela ficou me olhando por uns 3 segundos completos, como se estivesse processando uma informação que não esperava, apesar de eu ter avisado que viria. Juliana, ela disse meu nome como quem identifica um problema. Você cortou o cabelo há 2 anos. Eu disse, posso entrar? Ela recuou e me deixou passar. A sala cheirava a vela aromática cara e a comida que estava sendo preparada na cozinha. Havia flores na mesa de centro. O tipo de flores que se compra para impressionar a visita. Não para alegrar a casa. Sobre o sofá, várias sacolas com nome de loja, que eu reconhecia como caro. Sua irmã vai chegar mais tarde, minha mãe disse, já caminhando para a cozinha. Ela está numa reunião com o pessoal da agência. Lançamento novo. Que bom, eu disse. Você poderia ter chegado mais arrumada. Ju, ela vai querer filmar o reencontro. Eu parei no meio da sala. Não. Minha mãe se virou, como assim não? Ela não vai filmar nada comigo sem que eu concorde primeiro. E eu não concordo. Houve uma pausa. Minha mãe tinha esse jeito de ficar em silêncio quando eu dizia algo que ela não sabia como rebater imediatamente. Não era respeito, era recalibração. Você sempre foi difícil, ela disse por fim. E foi para a cozinha. Eu fiquei ali por um momento, olhando para a sala reorganizada. Havia uma moldura nova na parede, grande, ocupando o espaço onde antes ficava uma fotografia antiga da família. No lugar, uma foto profissional da minha irmã Camila, sorrindo com aquele sorriso que ela praticava em frente ao espelho desde os 14 anos. Abaixo dela, uma prateleira com produtos que ela publicitava, todos posicionados como se fossem objetos decorativos. A foto da minha avó havia sumido. Eu não perguntei onde estava. Camila chegou às 7 da noite com 2 assistentes. Um namorado que eu nunca tinha visto. E um ring light desmontável que uma das assistentes carregava como se fosse um estandarte. Ela me viu da porta e abriu os braços com aquela energia performática que eu reconhecia de longe minha irmã. Ela disse, alto, já posicionando o rosto em ângulo. Gente,
Essa é a Juliana, minha irmã, que vive sumida. Volta agora depois de um tempão. A câmera do celular de uma das assistentes já estava ligada. Eu dei um passo para o lado, saindo do enquadramento. Camila baixou os braços. O sorriso ficou, mas os olhos mudaram. Ju, vem aqui. Deixa eu te apresentar. Pode me apresentar sem câmera, eu disse. Ela riu, aquele riso que usava quando estava irritada, mas não podia demonstrar. Você continua do mesmo jeito. Felipe. E o dia? O namorado se adiantou com a mão estendida. Rafaela em camisa social, aperto de mão calculado para transmitir firmeza, sem agressividade. O tipo de homem que lê sobre linguagem corporal, Rafael Mendonça lhe disse, ouço falar muito de você. Imagino. Eu disse. Rafael trabalha com investimentos, Camila disse, passando o braço pelo dele com propriedade. Mercado? Financeiro? Ele entende de crescimento patrimonial de um jeito que poucos entendem. Rafael sorriu com modéstia fabricada. A Camila exagera. Raramente, Camila disse. E riu de si mesma. Meu pai apareceu da varanda, cerveja na mão, com aquela expressão que ele usava quando queria parecer descontraído e estava na verdade ansioso. Jill. Ele me abraçou com força, o que me surpreendeu. Que bom te ver, filha. Eu o abracei de volta. Por um segundo, só por um segundo, eu fui a menina de 12 anos que achava que o pai era a pessoa mais inteligente do mundo. Passou rápido. Você tá bem? Ele me avaliou com os olhos. Está muito magra. Estou no mesmo peso de sempre, pai. Parece cansada. Acabei de dirigir 4 horas. Podia ter voado, Camila disse de passagem, já reorganizando as sacolas que havia trazido. Mas a Jill sempre foi de economizar, né? Havia algo no jeito que ela disse. Uma leveza exagerada que sinalizava que não era leveza nenhuma. Eu conhecia aquela construção de frase. Era o tipo de coisa que parecia inocente para quem estava de fora e funcionava como uma faca para quem era o alvo. Eu deixei passar. Ainda não era hora. O jantar foi o tipo de experiência que exige a mesma concentração que situações de alta pressão. Cada frase tinha uma comadre. Cada elogio era comparativo. Cada pergunta sobre a minha vida era formulada de um jeito que a resposta inevitavelmente soaria menor do que qualquer coisa que Camila estava fazendo. Então você ainda tá nessa área de logística? Rafael perguntou, com uma curiosidade que parecia genuína e provavelmente não era. Entre outras coisas, eu disse, ela sempre foi muito técnica, minha mãe explicou para ele, como se eu precisasse de tradução. Muito voltada para processo. Não tem o perfil de liderança da Camila, mas é dedicada. Minha mãe tem uma definição muito específica de liderança, eu disse. Visibilidade? Camila disse simplesmente, alcançando o sal. Liderança hoje em dia é sobre quem você influencia. Quantas pessoas te ouvem? Qual é o seu alcance? Você entende? Entendo perfeitamente, eu disse. O canal passou de 2 milhões essa semana. Minha mãe anunciou para a mesa como se estivesse proclamando uma conquista nacional. 2 milhões de pessoas acompanhando a Camila. Parabéns, eu disse para minha irmã. Ela me olhou como se esperasse ironia e não encontrou nenhuma. Obrigada. Rafael, meu pai disse, mudando de assunto com a sutileza de quem derruba um copo. Conta para Juliana que você falou sobre o investimento. Rafael se recompôs na cadeira. Bom, estamos estruturando uma oportunidade muito interessante. Fundo de participações com foco em mercado imobiliário de alto padrão. Retorno projetado de 22% ao ano. Agressivo, eu disse. Ele ergueu uma sobrancelha. É um mercado que a gente conhece bem. 22% ao ano é agressivo, independente de quem conhece o mercado, eu disse. Qual é a estrutura de garantias? Houve um silêncio breve. Tem colateral imobiliário, ele disse. Avaliado por quem? Empresa parceira. Empresa parceira do fundo ou independente? Rafael me olhou de um jeito diferente agora. Não com hostilidade, com algo mais parecido com atenção real. Do grupo, ele disse devagar. Então não é independente. Camila bateu levemente a mão na mesa. Jill, não precisa fazer um interrogatório. A gente estava só conversando, eu sei. Eu disse. Estava só fazendo perguntas básicas. Básicas para quem? Minha mãe disse, com um sorriso que não era sorriso, para qualquer pessoa antes de colocar dinheiro em alguma coisa. Eu disse. Meu pai tossiu. Bom,
É algo para considerar com calma. Não é decisão para tomar na hora. Concordo totalmente. Eu disse. O jantar continuou. Eu comi. Contribuí quando era útil. E observei. Aprendi a fazer isso, a mapear uma sala pelo que as pessoas não dizem, pelo que evitam, pelo que olham quando pensam que ninguém está olhando. Meu pai olhava para Rafael com uma mistura de esperança e necessidade que me desconfortou. Minha mãe olhava para Camila como quem olha para um investimento que precisa continuar valorizando. Camila olhava para o próprio reflexo na tela do celular, sempre que achava que podia. E Rafael, de vez em quando, me olhava com aquela expressão de quem reencontrou uma variável que havia desconsiderado. Depois do jantar, enquanto Camila filmava uma história na varanda com as assistentes e Rafael atendia uma ligação, eu ajudei minha mãe a recolher os pratos. Era o tipo de coisa que eu fazia automaticamente, não por obrigação, mas porque me dava acesso à cozinha, onde as conversas reais sempre aconteciam nessa casa. Você podia ter contado que vinha, minha mãe disse. De costas para mim, enxaguando um copo, eu contei. Mandei mensagem na semana passada. Podia ter ligado. Você não atende quando eu ligo. Ela ficou em silêncio por um momento. Você sempre teve esse jeito de torcer as coisas. Eu coloquei os pratos na pia e fiquei ali, encostada na bancada, olhando para as costas dela. Mãe, onde está a foto da vovó Lúcia? Os ombros dela se tensionaram levemente. Guardei. Estava ficando amarelada. Estava na moldura há 30 anos. Nunca incomodou antes. As coisas mudam. Juliana, mudam. Eu concordei. A prateleira nova na sala, por exemplo. Os produtos da Camila expostos como decoração. O portão novo. A pintura. Estamos melhorando a casa. Com o quê? Ela se virou. Com o que é nosso. O apartamento da vovó Lúcia era dela. Eu disse. Ela deixou para os 2 filhos. Para o papai e para o tio Marcos. O tio Marcos assinou a parte dele para vocês administrarem até eu e a Camila sermos maiores. Eu tenho 28 anos. Mãe. A expressão dela não mudou, mas alguma coisa nos olhos se fechou. Isso é um assunto para conversar com seu pai. Vou conversar? Eu disse. Só queria que soubesse que eu sei onde estamos. Ela secou as mãos no pano de prato devagar. Você sempre achou que era mais esperta que todo mundo, não? Eu disse. Eu só presto atenção. Camila entrou na cozinha nesse momento. O brilho de quem acabou de terminar uma transmissão ao vivo ainda no rosto. Gente, meus seguidores estão adorando que eu tô em família. Ela abriu a geladeira. Ju, você precisa aparecer amanhã. Só uma aparição rápida. Vai ser ótimo para os 2 lados. Que lado é o meu? Eu perguntei. Ela fechou a geladeira com um iogurte na mão e me olhou. Exposição. Networking. Você vive no anonimato, isso não te ajuda. Me ajuda bastante, na verdade. Ela revirou os olhos. Você sempre foi assim, recusando ajuda e depois reclamando que ninguém te valoriza. Nunca reclamei disso. Internamente, então, eu peguei minha garrafa de água da bancada. Boa noite, Camila. Subi para o quarto de hóspedes, que havia sido o meu quarto e agora tinha uma decoração neutra e impessoal. O tipo de neutralidade que apaga. Me sentei na beira da cama e abri o laptop. Tinha 3 e-mails novos que precisavam de resposta. 2 relatórios que precisavam de revisão. Uma mensagem de alguém que eu conhecia bem. De um contexto que minha família não sabia que existia. Dizendo apenas, quando quiser, é só falar. Eu fechei o laptop e fiquei olhando para a parede por um tempo. Amanhã eu ia conversar com meu pai e ia começar a entender exatamente o tamanho do buraco que a minha família havia cavado, provavelmente sem perceber. E certamente sem imaginar que eu seria capaz de medir. Acordei antes de todo mundo, como sempre. Às 5h40 da manhã, a casa estava quieta. Desci para a cozinha, fiz café e me sentei com o notebook na mesa, onde, quando eu tinha uns 10 anos, minha avó me ensinava a fazer conta de cabeça porque dizia que calculadora era para quem não confiava no próprio cérebro. Saudade é uma coisa estranha. Ela não avisa quando chega. Abri os documentos que havia trazido. Eram cópias. Os originais estavam em outro lugar.
mas eram suficientes para entender o panorama. Escritura do apartamento da vovó Lúcia, o documento de administração que o tio Marcos havia assinado, extrato de cartório mostrando transferência de titularidade 2 anos atrás, e uma série de registros de despesa que não faziam sentido quando você os olhava separadamente, mas faziam um sentido muito específico quando você os colocava lado a lado. O apartamento havia sido vendido, não administrado, não reformado, vendido por um valor abaixo do mercado, para uma empresa que eu levei exatamente 40 minutos para rastrear até um nome que eu reconhecia. Um amigo antigo do meu pai. Alguém que havia feito um favor residual, dependendo do ângulo. O dinheiro havia entrado numa conta conjunta dos meus pais. Havia saído em parcelas que, quando eu mapeei o destino, iam para a reforma da casa. Viagens de Camila que ela documentava como investimento na marca. Entrada de um carro novo que estava estacionado na garagem e uma série de transferências pequenas e regulares para uma conta que ainda estava identificando. Eu virei a página. Havia também o nome da empresa de Rafael, não diretamente ligado a nada ainda, mas presente em 2 documentos como referência de terceiro. Isso era novo, estava anotando quando ouvi passos na escada. Meu pai desceu de roupão, cabelo despenteado, com aquela expressão de quem não dormiu bem, mas não vai admitir. Ele me viu na mesa com os papéis e parou. Você acorda cedo, ele disse. Sempre acordei. Ele foi para a cafeteira, de costas para mim. O que você tá lendo? Documentos, eu disse. Senta aqui comigo, pai. A gente precisa conversar. Ele ficou um momento imóvel de frente para a cafeteira ligada. Então pegou a xícara, veio e sentou na cadeira do lado oposto da mesa. Não ao meu lado, do lado oposto. Esse detalhe me disse alguma coisa. Sobre o quê? Ele perguntou. Mas pelo tom, eu sabia que ele tinha uma ideia. Eu virei os documentos na direção dele e coloquei o dedo na linha da transferência de titularidade. Sobre o apartamento da vovó, eu disse. Ele olhou para o papel. Bebeu o café. Não disse nada por um tempo que foi longo o suficiente para me confirmar tudo o que precisava saber. Nós precisávamos, ele disse por fim. Eu sei que precisavam. Não era uma decisão fácil. Eu sei disso também. Então qual é o problema? Ele me olhou com aquela mistura de defensiva e cansaço que os pais usam quando querem que você pare de fazer perguntas, sem precisar pedir diretamente. O problema, eu disse com cuidado, é que metade daquele apartamento era minha. E da Camila? De Redicaman, ele abriu a boca. Eu pesquisei. Eu continuei antes que ele falasse. O documento que o tio Marcos assinou transferia a administração, não a propriedade. Vocês não podiam vender sem a nossa autorização, a minha e da Camila. Silêncio. A Camila assinou. Ele disse, devagar. Isso me parou por um segundo. Eso rame segundo. Ela assinou o quê? Exatamente. Ele se levantou, foi até a gaveta do armário da cozinha. Aquela gaveta onde a família guarda a bagunça organizada. Contas, manuais, documentos aleatórios. E tirou uma pasta fina. A colocou na mesa sem abrir. Eu abri. Era uma procuração, assinada pela Camila, autorizando meus pais a representá-la em decisões patrimoniais relativas ao espólio da avó, datada de 3 anos atrás. E a minha assinatura? Eu disse. Ele não respondeu. Eu folheei a pasta. Encontrei o que estava procurando na última página. Uma assinatura no meu nome, num documento de anuência à venda. Olhei para aquela assinatura por um tempo razoável. Era boa. Não era perfeita. Eu sabia exatamente como a minha assinatura funcionava. As proporções, a inclinação, o ponto onde a caneta levanta, mas era boa o suficiente para passar em cartório com um tabelião distraído ou conveniente. Pai, eu disse com a voz muito calma. Isso não é minha assinatura. Ele estava olhando para a mesa. Pai, a gente precisava tomar uma decisão rápida, ele disse. Você estava fora. Sem conto. A gente não sabia quando você voltava, se voltava menos. Eu mandava mensagem toda semana. Mensagem não é presença. Juliana, pela primeira vez, ele levantou a voz. E então abaixou de novo, controlando. A gente não podia esperar eternamente. A casa precisava de reforma. O dinheiro estava parado lá, sendo desperdiçado. Era o apartamento da vovó Lúcia. Era um imóvel, um ativo.
Eu fechei a pasta devagar. Você forjou minha assinatura num documento de transferência patrimonial. Ele não confirmou, não negou. Qual é o plano aqui? Ele disse por fim, com aquela voz de homem que está avaliando uma negociação. O que você quer? Eu olhei para meu pai, para as olheiras, para os ombros caídos, para a xícara que ele segurava com as duas mãos, como se precisasse de alguma coisa para segurar. Ainda não sei, eu disse. E era verdade. Ele assentiu como se isso fosse um alívio. Não era. Saí de casa às 8 da manhã sem dizer para onde ia. Dirigi até um cartório no centro. Não o cartório do bairro onde minha família tinha relacionamento, um cartório novo, em outro distrito, onde eu era uma desconhecida. Solicitei uma certidão de inteiro teor do processo de transferência do apartamento. A atendente foi eficiente e discreta, do jeito que eu gostava. Depois fui a um café, pedi um suco e liguei para um número que não estava salvo no celular, mas que eu sabia de memória. 3 toques falando. Disse a voz do outro lado. Preciso de uma análise grafológica independente. Documentos de cartório. Urgente. Quanto tempo você tem? 48 horas. Uma pausa. Pode ser. Manda para o endereço seguro. Já sei qual é. Boa sorte, Jill. Desliguei e terminei o suco olhando para a rua. Uma mãe passava empurrando um carrinho de bebê. 2 homens discutiam em frente a uma loja. Um cachorro amarrado do lado de fora de uma farmácia olhava para o movimento com aquela paciência específica de quem aprendeu que esperar é inevitável. Pensei na minha avó. Pensei no apartamento dela, que cheirava a cedro e naftalina. E tinha uma janela na sala com vista para uma mangueira antiga. Pensei nos cadernos de receita que ela guardava numa caixa de sapato, no jeito que ela dobrava as roupas, sempre com aquela precisão exagerada que ela dizia ter herdado da mãe dela. Pensei em quem tinha comprado aquele apartamento agora. Se tinham pintado as paredes, se tinham arrancado a mangueira. Às vezes a raiva não vem como fogo, vem como uma resolução. Uma clareza, uma lista de coisas que precisam ser feitas numa ordem específica. Abri o bloco de notas no celular e comecei a escrever. Passei os 2 dias seguintes na casa da minha família, fingindo normalidade. Isso também era uma habilidade. Estar presente sem revelar o que você está construindo nos bastidores. Sorrir no momento certo. Fazer perguntas que pareciam curiosidade e eram coleta de dados. Observar sem que ninguém percebesse que você estava observando. Camila passava os dias em chamadas de vídeo, reuniões com a agência, sessões de foto improvisadas em cada canto da casa que tivesse boa iluminação. Rafael aparecia no final do dia com aquela energia de homem que está sempre fechando algum negócio. Sempre um passo à frente de alguma coisa que você não consegue ver completamente. Meu pai ficava no escritório dele com a porta entreaberta. Minha mãe administrava a casa com aquela eficiência ansiosa de quem precisa que tudo pareça perfeito, porque sabe que não está. Eu ajudava na cozinha, assistia televisão com minha mãe à noite, respondia as perguntas que Camila me fazia sobre a minha vida com respostas verdadeiras, mas incompletas. Verdade parcial é a mentira mais difícil de detectar. Na segunda noite, encontrei o que estava procurando. Meu pai havia saído para uma caminhada depois do jantar. Hábito novo que ele havia desenvolvido. Descobri, porque o médico havia pedido para ele reduzir o estresse. Minha mãe estava no quarto assistindo uma série. Camila e Rafael tinham saído para jantar fora. Fui ao escritório. Não era invasão, era recuperação de informação sobre algo que me pertencia parcialmente. Eu me disse isso, e era verdade o suficiente para continuar. A gaveta do meio da escrivaninha estava trancada. Que era novo. Meu pai nunca trancava gavetas quando eu era criança. Guardei esse detalhe e fui para a estante, onde ele mantinha os arquivos em pastas etiquetadas com aquela caligrafia dele que parecia querer ser mais organizada do que conseguia. Encontrei a pasta com o nome do apartamento da vovó em 8 minutos. Tirei fotos de cada página com o celular. Sistemática, sem pressa. Quando terminei, recoloquei tudo exatamente como estava e saí do escritório. Voltei para a cozinha e bebi um copo d'água encostada na bancada, ouvindo o barulho da televisão do quarto dos meus pais e o vento lá fora. Havia uma segunda pasta que eu havia fotografado quase sem prestar atenção, porque o nome não havia me dito nada imediatamente. Quando olhei de novo para as fotos no quarto, mais tarde, com a porta trancada e o abajur ligado,
Entendi o que estava olhando. Era uma pasta com o nome da empresa de Rafael. Dentro dela, um contrato de parceria, assinado pelo meu pai, 3 meses atrás. Uma participação de 20% num fundo de investimento em troca de um aporte inicial. O aporte inicial era o valor exato que havia entrado na conta dos meus pais quando venderam o apartamento da vovó. Fiquei olhando para aquele número por um tempo considerável, então liguei para o mesmo número de antes. Preciso de mais uma coisa, eu disse quando atenderam. Fala, Rafael Mendonça, gestor de fundo de investimentos. São Paulo. Quero saber tudo que for público e tudo que for encontrável. Prazo: 24 horas. Você está empilhando serviços. Ju, eu sei. Pode cobrar dobrado. Uma pausa, com um leve sorriso atrás. Não vou cobrar nada. Você sabe disso. Desliguei e fiquei deitada no escuro por um tempo, ouvindo a casa respirar ao redor de mim. O relatório chegou no dia seguinte às 14 horas, num arquivo criptografado, do jeito que eu havia pedido. Eu estava sentada no carro, estacionada a 3 quadras da casa da minha família, e li tudo 2 vezes antes de fechar o arquivo. Rafael Tenório Mendonça, 34 anos, formado em administração por uma faculdade que havia fechado 2 anos depois que ele se formou. Nenhum registro na CVM como gestor certificado. A empresa do fundo havia sido aberta 18 meses atrás. Antes disso, ele havia estado envolvido em outras 2 empresas financeiras, ambas encerradas antes de completar 2 anos de operação. Uma delas com processo administrativo ainda em aberto no Banco Central por irregularidades na captação de recursos. Nenhuma condenação, mas um padrão muito claro para quem sabia ler padrão. Havia também um detalhe que eu não esperava. Rafael havia sido noivo antes. Uma mulher chamada Beatriz Almeida Fonseca, filha de um empresário do interior de São Paulo. O noivado havia durado 8 meses. Havia terminado 2 meses antes do casamento. Depois que a família de Beatriz descobriu que Rafael havia usado o relacionamento para convencer o pai dela a investir num fundo. O mesmo tipo de fundo. A mesma estrutura. O mesmo retorno projetado de 22% ao ano. A família havia perdido R$400 mil. Não havia processo criminal porque a família havia preferido resolver em silêncio. Vergonha, provavelmente. O custo emocional de expor que haviam sido enganados por alguém que quase entrou na família era maior, na avaliação deles, do que o custo financeiro de engolir o prejuízo. Eu entendo esse cálculo. Já vi ele ser feito muitas vezes. É um cálculo errado, mas eu entendo. Guardei o celular, liguei o carro e dirigi de volta para a casa dos meus pais. Precisava conversar com minha irmã. Camila estava no quarto dela quando cheguei, na frente de um tripé, gravando um vídeo sobre rotina matinal às 3 da tarde. O que eu arquivei mentalmente como uma informação sobre ela, que dizia mais do que pretendia. Bati na porta aberta. Ela me viu e fez um gesto para eu esperar. Terminei o vídeo. Ela disse para a câmera com aquele tom de intimidade fabricada que os influenciadores usam. A gente se fala amanhã, desligou a câmera e se virou para mim com uma expressão cautelosa. O que foi? Preciso te mostrar uma coisa, eu disse. Pode fechar a porta, ela fechou. Ficou de pé, braços cruzados, com aquela postura de quem se prepara para receber uma crítica. Eu me sentei na beira da cama dela e coloquei o celular entre nós, com o relatório aberto na parte sobre Beatriz Almeida Fonseca. Lê isso, eu disse. Ela pegou o celular com relutância, olhou para a tela e eu vi o momento exato em que ela parou de ler por cima e começou a ler de verdade. Os ombros dela desceram 1 centímetro. As sobrancelhas se aproximaram levemente. Ela leu por 2 minutos inteiros, sem dizer nada. Então colocou o celular na cama e ficou olhando para ele. De onde você tirou isso? Ela disse. Pesquisa de registros públicos e algumas conexões, eu disse. Não é nada que não seja verificável. Pode estar errado. Pode, mas não está. Ela ficou em silêncio. Camila, papai investiu o dinheiro do apartamento da vovó no fundo do Rafael. Ela levantou os olhos para mim. Eu sei. Aquilo me parou. Você sabia?
Eu sabia que o papai estava investindo com ele. Não sabia de onde tinha vindo o dinheiro especificamente. Ela descruzou os braços, foi até a janela, ficou de costas para mim. Eu não perguntei de onde vinha porque eu não queria saber. Há uma diferença enorme entre ignorância e escolha de não saber. Eu estava olhando para a segunda. Camila, eu gosto dele, Ju. A voz dela saiu diferente agora, sem a camada de performance. Mas jovem, eu sei que parece idiota. Eu sei que você vai dizer que eu deveria ter visto. Mas eu gosto dele de verdade. Eu sei que você gosta, eu disse. E era verdade. Mas gostar de alguém não muda o que ele é. Ela se virou. Havia algo nos olhos dela que eu não via há muito tempo. Uma vulnerabilidade real, não a vulnerabilidade fabricada que ela usava nos vídeos para gerar engajamento. O que você vai fazer? Ela perguntou. O que precisa ser feito? Eu disse. Mas preciso saber se você está do meu lado ou do lado deles. Ela me olhou por um longo momento. Você sempre faz isso? Ela disse baixinho. Aparece depois de uma eternidade e coloca tudo de cabeça para baixo. Você preferia que eu não tivesse aparecido? Ela não respondeu de imediato. Quando falou, a voz estava mais firme. Que você precisa de mim? Passei a noite seguinte organizando tudo. Documentação da venda do apartamento, com análise grafológica confirmando que minha assinatura havia sido falsificada. O relatório sobre Rafael e o histórico do caso Beatriz Fonseca. O contrato de parceria entre meu pai e o fundo. Os extratos mostrando o fluxo do dinheiro. A procuração que Camila havia assinado. Que eu precisava entender melhor se havia sido dada com pleno entendimento ou com informação incompleta. Liguei para uma advogada. Não qualquer advogada. Adriana Souza, que eu conhecia de um contexto que minha família não sabia que existia, especializada em direito sucessório e crimes patrimoniais. Ela atendeu na primeira chamada porque eu havia mandado mensagem antes, avisando que ligaria. Quanto você tem documentado? Ela perguntou depois que expliquei o panorama. Suficiente para o cível, eu disse. Possivelmente suficiente para o criminal, dependendo de como o Ministério Público interpretar a falsificação. A falsificação é o mais sólido. Ela diz documento de transferência patrimonial em cartório. Isso é crime de falso material. Prescrição de 12 anos. Tem saída legal para eles? Tem sempre saída, ela disse. Depende do que você quer. Quero o dinheiro de volta. Quero que o Rafael seja removido da equação. E quero que fique registrado o que aconteceu, caso ele tente fazer o mesmo com outra família. A parte do registro vai machucar sua família publicamente. Eu sei. Uma pausa. Você tem certeza? Tenho. Então me manda tudo até amanhã de manhã. Eu preparo a notificação extrajudicial para começo de semana. Desliguei e fiquei sentada no silêncio do quarto por um tempo. Lá fora, a rua estava quieta. Uma moto passava de vez em quando. O vizinho do lado tinha um cachorro que latia para coisas invisíveis às 2 da manhã. Hábito que eu lembrava da infância. Pensei na minha avó de novo. Ela era uma mulher que não tinha muito, mas administrava o que tinha com uma dignidade que eu nunca vi ser ensinada, só praticada. Ela dizia que dinheiro era fácil de ganhar e difícil de respeitar, e que a maioria das pessoas confundia as duas coisas. Ela teria ficado furiosa com o que fizeram com o apartamento dela, mas ela também teria dito: resolve sem fazer mais sujeira do que o necessário. Eu ia tentar honrar as duas partes dessa instrução. Na manhã de sábado, pedi para a família se reunir na sala depois do café. Minha mãe ficou com aquela expressão de quem sabe que algo está vindo, mas não sabe de onde. Meu pai sentou na poltrona com os cotovelos nos joelhos. Postura de quem espera um golpe. Camila ficou de pé perto da janela. Rafael chegou 10 minutos atrasado, com uma xícara de café e um sorriso que era quase completamente natural. Quase. Eu coloquei 3 pastas sobre a mesa de centro. Não disse nada imediatamente. Deixei o silêncio fazer parte do trabalho. O que é isso? Meu pai perguntou. Documentação, eu disse. A mesma coisa que eu disse na primeira manhã. Abri a primeira pasta e coloquei o laudo grafológico sobre a mesa. Minha assinatura no documento de anuência à venda foi falsificada. O laudo é de um perito independente, credenciado pelo TAJSP. Ele confirma as inconsistências em 6 pontos específicos. Minha mãe abriu a boca. Meu pai levantou a mão levemente, pedindo para ela não falar. Segunda pasta.
Eu continuei abrindo a próxima. Contrato de parceria entre papai e a empresa de Rafael. Aporte inicial equivalente ao valor recebido pela venda do apartamento. Datado 3 meses atrás. Rafael deu um movimento pequeno que ele controlou rápido. Mas eu vi. Terceira pasta, eu abri a última. Histórico da empresa de Rafael e de 2 empresas anteriores com estrutura idêntica. Processo administrativo no Banco Central e o caso de Beatriz Almeida Fonseca, que perdeu R$ 400 mil num fundo com as mesmas características do que foi oferecido para a minha família. O sorriso de Rafael havia sumido completamente. Camila estava olhando para o chão. Minha mãe encontrou a voz primeiro. Você não tem direito de fazer isso na nossa casa. O apartamento da vovó me dava o direito. Eu disse, e eu ainda não terminei. Meu pai estava olhando para o contrato com aquela expressão de homem que acabou de reconhecer um erro que não pode ser desfeito. Quanto você já transferiu para o fundo? Eu perguntei diretamente para ele. Ele não respondeu, pai. Quanto? 180 mil. Ele disse com a voz muito baixa. Do total de 240 que entrou da venda, ele assentiu. Rafael, eu me virei para ele e pela primeira vez desde que eu tinha chegado, ele me olhou com atenção real, sem a camada do charme. Você tem 2 opções. A primeira é devolver o dinheiro que recebeu da minha família, assinar um termo de rescisão do contrato de parceria e sair desta história silenciosamente. A segunda é eu encaminhar tudo isso para a CVM, para o Banco Central e para o advogado da família Fonseca, que eu já contatei e está muito interessado em saber que você voltou a operar. O silêncio que se seguiu teve uma textura específica. Você não pode provar nada de criminal, ele disse por fim, com a voz de alguém testando uma superfície antes de pisar. Não preciso provar para o criminal para destruir a sua reputação no mercado, eu disse. E nós 2 sabemos que reputação é tudo que você tem, porque certificação você não tem. Ele me olhou por um longo momento. Então se levantou, ajeitou o colarinho da camisa e olhou para Camila. Isso foi você. Fui eu. Eu disse antes que Camila precisasse responder. Ele pegou a xícara de café, foi até a cozinha e eu ouvi o som dele colocando a xícara na pia com uma calma que custava caro. Depois ouvi os passos dele subindo a escada. 10 minutos depois, ouvi a mala sendo arrastada. Ninguém foi atrás dele. Quando a porta da frente fechou, minha mãe começou a chorar. Não o tipo performático de choro que ela às vezes usava em discussões familiares. Um choro menor, mais seco, mais parecido com alívio do que com tristeza. O que me disse mais sobre o relacionamento dela com aquela situação do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. Meu pai ficou olhando para o contrato na sua frente. Eu vou perder o dinheiro. Talvez, eu disse. Mas se a gente mover rápido com a rescisão e os advogados certos, talvez parte dê para recuperar. Adriana Souza vai ligar para você segunda-feira. Ele ergueu os olhos. Você contratou uma advogada. Precisávamos de uma para nos defender? Ou para nos processar? Depende do que vocês decidirem fazer a seguir. Camila me encontrou na varanda mais tarde, quando meus pais já tinham ido para o quarto e a casa estava quieta de novo. Ela trouxe 2 xícaras de chá, sem perguntar se eu queria. Colocou uma na minha frente e ficou sentada na outra cadeira, olhando para o jardim. Você sabia que era golpista desde o começo? Ela perguntou. Não desde o começo, eu disse. Suspeitei quando ele mencionou o retorno de 22% no jantar. Confirmei depois. Eu deveria ter visto. Você estava dentro, eu disse. É mais difícil ver de dentro. Ela envolvia a xícara com as 2 mãos. Eu assinei aquela procuração porque eles disseram que era burocracia, que precisavam de um documento para administrar umas questões do inventário da vovó. Eu não li direito. E eu sei... Você não vai usar isso contra mim. Eu olhei para ela. Minha irmã mais nova, que havia crescido aprendendo que visibilidade era valor, que performance era personalidade, que o mundo prestava atenção em quem fazia barulho, que havia sido tão ocupada sendo vista que havia deixado de ver. Não. Eu disse. Ela assou o chá. O que você quer de mim, Ju? De verdade, nada que você não queira dar. Isso não é uma resposta. É. Eu disse, é a única resposta honesta que tenho. Ficamos em silêncio por um tempo. O jardim estava escuro exceto pela luz da rua que entrava por cima do muro.
A vovó deixou uma caixa com umas coisas para você, Camila disse de repente, quando ela morreu. Eles guardaram no depósito porque você estava fora. Acho que ainda tá lá. Aquilo chegou de um jeito que eu não esperava. Uma caixa, eu disse, com o nome seu escrito na tampa. Letra dela. Camila olhou para mim. Amanhã eu procuro. A caixa estava no fundo do depósito, atrás de malas velhas e de um liquidificador quebrado que ninguém havia jogado fora. Era uma caixa de sapato forrada com um papel de presente floral, do tipo que minha avó usava para guardar as coisas que considerava importantes. Tinha uma etiqueta colada na tampa, com a caligrafia dela, para Juliana. Guardar com cuidado, sentei no chão do depósito e abri. Dentro havia uma fotografia pequena dela comigo, eu devia ter uns 7 anos. Nós duas na janela da sala do apartamento com a mangueira ao fundo. Uma carta dobrada. 3 documentos com o carimbo de cartório. E um envelope menor, lacrado com meu nome na frente. Li a carta primeiro, ela havia escrito à mão, com aquela letra grande inclinada dela, numa folha de papel de carta com borda azul que ela usava para correspondências especiais. Juliana, se você está lendo isso, é porque eu já fui e alguém teve o bom senso de te entregar o que é seu. Ou você foi esperta o suficiente para procurar. Das duas, prefiro a segunda, porque é mais parecido com você. Seu pai é um bom homem com julgamento ruim. Sua mãe tem medo de não parecer bem-sucedida. Sua irmã aprendeu a ser amada sendo vista e ainda não descobriu que existe outro jeito. Eu te contei essas coisas em vida, mas estou repetindo aqui porque às vezes a gente precisa ouvir de novo quando tá com raiva. O apartamento tem uma cláusula. Leia os documentos que deixei. Conversei com o Dr. Henrique antes de ficar doente demais para sair. Ele sabe o que fazer se precisar ser usado. Não deixa que reduzam você ao silêncio. Mas também não deixa a raiva ser a única coisa que te move. Rivak, clareza sustenta. Asterisk. Te amo muito, vovó Lucy. Fiquei com a carta nas mãos por um bom tempo, depois abri os documentos com um carimbo de cartório. Era um instrumento particular de doação, com cláusula de inalienabilidade parcial. Registrado 6 meses antes da morte dela. Redigido especificamente para garantir que 50% do apartamento só poderia ser transferido. Com minha assinatura presencial, reconhecida em cartório, com minha presença física confirmada por documento de identidade. Minha avó havia previsto. Não especificamente o que aconteceu, talvez, mas havia previsto que podia acontecer alguma coisa. Había ser protegido. Había-me protegido. A venda havia sido feita em violação direta a esse instrumento. O que significava que ela era nula. O que significava que o apartamento juridicamente ainda estava no espólio. O que significava que o comprador havia adquirido um imóvel com vício documental. Abri o envelope menor por último. Dentro havia um cartão de visita. Dr. Henrique Castilho. Direito, sucessório e patrimonial. E em cima, na letra da minha avó, ele espera sua ligação. Liguei para o Dr. Henrique, na segunda-feira de manhã. Ele atendeu como se estivesse esperando. O que, descobri depois, era exatamente o caso. Minha avó havia deixado uma carta para ele também, com instruções para aguardar meu contato. Ela era uma mulher muito precisa. Ele disse com uma nota de admiração genuína. Era, eu concordei. Você tem os documentos? Tenho tudo. Então, podemos começar. O processo durou 4 meses. Não vou descrever cada etapa porque direito sucessório com vício documental é, honestamente, um dos assuntos mais áridos que existem. E minha avó mereceria uma narrativa melhor do que uma lista de petições e audiências. O que importa é o resultado. A venda foi anulada. O comprador, o amigo do meu pai, recebeu de volta o valor que havia pago, o que era o mínimo, e o apartamento voltou para o espólio. A cláusula de inalienabilidade foi ratificada. Minha parte foi formalmente registrada no meu nome. Meus pais não contestaram. Adriana, trabalhando junto com o Dr. Henrique, havia apresentado para eles um panorama muito claro das consequências se optassem pelo caminho litigioso, incluindo a questão da assinatura falsificada, que sozinha era suficiente para um processo criminal. Eles assinaram o acordo em silêncio, numa sala de reunião, sem me olhar diretamente. Eu não precisava que eles me olhassem. Com Rafael, foi mais rápido. A rescisão do contrato de parceria foi assinada na mesma semana em que ele saiu da casa da minha família. Ele havia calculado corretamente
que a alternativa era pior. Os 180 mil foram devolvidos em 2 parcelas, a segunda com um pequeno atraso que gerou juros que eu mandei reverter integralmente para a conta dos meus pais. O relatório que eu havia compilado sobre ele foi encaminhado anonimamente para a CVM e para o Banco Central, não com o objetivo de destruí-lo, mas de registrar o padrão. Se ele voltasse a operar da mesma forma, havia agora uma trilha documental que tornaria mais difícil para ele escapar sem consequências. Fiquei sabendo, 3 meses depois, por uma fonte que prefiro não nomear, que ele havia saído de São Paulo, mudado de cidade, talvez de nome profissional, o tipo de movimento que confirma o padrão melhor do que qualquer acusação. Não me surpreendeu. Não me satisfez completamente, tampouco, mas algumas histórias não têm o fechamento que merecem. Aprendi a conviver com isso. O apartamento da minha avó ficou vazio por um tempo depois que os papéis foram resolvidos. Eu ia até lá, de vez em quando. Não para fazer nada específico, só para estar lá, para ouvir o silêncio que era diferente do silêncio da casa dos meus pais. Mais limpo, de alguma forma, mais honesto. A mangueira ainda estava no quintal. Ninguém havia arrancado. Num domingo de abril, fui ao apartamento com uma vassoura, um pano e uma caixa de ferramentas emprestada. Passei o dia limpando, consertando o que precisava ser consertado, abrindo as janelas para o cheiro entrar. Encontrei, no armário do quarto de hóspedes, uma caixa com os cadernos de receita da minha avó. Sentei no chão com eles no colo e fiquei lendo por 1 hora. A letra dela, as anotações nas margens, as receitas que ela havia modificado ao longo dos anos e registrado as modificações com a data, como um diário disfarçado de culinária. *Bolo de outubro de 1987. Reduzi o açúcar porque ficava doce demais. Ficou melhor. Frango com quiabo. Março de 1993. Juliana comeu 3 vezes. Anotar para fazer quando ela vier. Esse estava dobrado diferente dos outros, com uma orelha no canto, como marcação de página. Fiquei ali mais um tempo, no chão do quarto do apartamento que quase havia sido vendido por negligência e ganância, cercada pelos cadernos de uma mulher que havia me deixado ferramentas que eu só entendi quando precisei delas. Depois, me levantei, guardei os cadernos com cuidado e comecei a pensar no que queria fazer com aquele espaço. A decisão demorou algumas semanas para tomar forma, mas quando tomou com a clareza de uma conta que finalmente fecha. Transformei o apartamento num escritório. Não o tipo decorativo de escritório que aparece em fotos de revista, com planta e mesa de vidro. Um escritório funcional, com estantes, 2 mesas de trabalho, boa iluminação e internet rápida. Numa das paredes, coloquei a fotografia da minha avó, a original, que havia sumido da casa dos meus pais e que minha mãe, quando perguntei diretamente, admitiu ter guardado na mesma caixa que outros itens do inventário. Fui buscar pessoalmente. Ninguém objetou. Registrei uma empresa, consultoria em análise de risco patrimonial e due diligence financeira. Serviço que eu havia aprendido a fazer ao longo de 5 anos trabalhando, em contextos que minha família não sabia que existiam e que agora eu podia exercer formalmente, com CNPJ, contrato e nota fiscal. O primeiro cliente foi uma mulher que havia sido indicada pelo advogado de uma das famílias que eu havia ajudado indiretamente. Durante o processo do apartamento, ela suspeitava que o marido estava escondendo patrimônio na partilha do divórcio. Eu analisei os documentos, encontrei 3 inconsistências que o advogado dela havia perdido e escrevi um relatório de 17 páginas que ela usou na audiência. Ela me mandou uma mensagem depois, simples, direta. Obrigada. Você mudou o resultado, guardei essa mensagem. Com meus pais, as coisas ficaram no estado em que ficam quando há dano real, mas também história real. E nenhum dos dois desaparece completamente. Continuei tendo contato, não um contato diário e obrigatório de antes, mas um contato escolhido, com limites que eu defini e que eles, com relutância graduada, foram respeitando. Meu pai pediu desculpas numa ligação de 1 hora, 3 meses depois do acordo assinado. Não foi um pedido perfeito, tinha partes que ainda tentavam distribuir responsabilidade de formas que eu não aceitei sem comentar. Mas tinha também partes genuínas, do tipo que só aparecem quando a alternativa de continuar fingindo
Já ficou cara demais. Eu o escutei. Disse o que precisava dizer. Não fingi que estava tudo resolvido. Você vai me perdoar algum dia? Ele perguntou perto do fim. Já te perdoei, eu disse. Perdão não é a mesma coisa que esquecer o que aconteceu. E não muda o que precisa mudar. Ele ficou quieto por um momento. Ela teria gostado de você agora, ele disse. Sua avó. Ela sempre disse que você tinha o jeito dela. Aquilo chegou mais fundo do que eu esperava. Eu sei, eu disse. Com minha mãe, foi mais lento. Ela tinha mais camadas de defesa e mais vergonha do que admitia. O que é uma combinação que demora, mas havia momentos, espaçados, em que ela ligava para falar de coisas banais, como se testasse se a linha ainda estava aberta. Eu atendia, conversava, não forçava, nem recuava. Era o que eu podia oferecer por enquanto. Com Camila, foi diferente de tudo o que eu esperava. Ela havia parado de gravar por 3 semanas depois que Rafael saiu. Nenhuma explicação pública, nenhuma narrativa de vitimização, nenhum conteúdo de minha vida desmoronou. Mas estou de volta, mais forte. Só silêncio, que para ela era um custo real. Quando voltou, era diferente. Sutilmente, mas era. Ela havia começado a falar sobre coisas que ela havia estudado, lido, aprendido, em vez de só mostrar o que comprou ou para onde foi. Os números caíram no começo. Depois estabilizaram com uma audiência menor, mas mais engajada. Numa tarde de quinta-feira, ela apareceu no apartamento sem avisar, com 2 saquinhos de padaria e a desculpa de que estava na região. Eu deixei entrar. Ficamos na cozinha, comemos pão de queijo. E ela me contou sobre um projeto que estava desenvolvendo, algo sobre educação financeira para mulheres jovens, ainda no início, ainda sem forma definida, mas com uma energia que eu não reconhecia nela. Uma energia de quem está fazendo alguma coisa que acredita, em vez de alguma coisa que funciona. Você acha viável? Ela me perguntou, com uma seriedade que me desarmou. Acho, eu disse. Quer que eu olhe os números quando tiver mais estruturado? Ela me olhou. Você faria isso? Você é minha irmã, eu disse simplesmente. Ela baixou os olhos para o copo de suco. Eu devia ter te ligado mais, ela disse. Quando você estava fora, eu sabia que as coisas aqui não estavam certas e eu preferia não pensar. Era mais fácil. Era. Eu concordei. Isso não é desculpa. Não, mas é verdade. E verdade é um começo. Ela assentiu devagar. Ficamos mais um tempo na cozinha, conversando sobre o projeto dela, sobre os cadernos de receita que eu havia encontrado, sobre uma memória que as duas tínhamos do mesmo Natal, na casa da vovó que eu lembrava de uma forma e ela lembrava de outra. E discutimos amigavelmente qual das duas estava certa. As duas provavelmente estavam erradas em partes e certas em outras. É assim que funciona a memória. É assim que funciona a família, quando a família decide funcionar. Num sábado de junho, fui ao apartamento mais cedo do que o costume. O sol ainda estava baixo. A cidade estava quieta, com aquele silêncio específico de manhã, de fim de semana, quando parece que todo mundo concordou coletivamente em descansar ao mesmo tempo. Abri as janelas, fiz café, sentei na cadeira perto da janela da sala. A mesma janela da fotografia que estava na parede, com vista para a mangueira no quintal do prédio vizinho. Tirei o caderno de receitas da minha avó, o que tinha a orelha dobrada, o do frango com quiabo. Li a anotação de novo. Juliana comeu 3 vezes. Anotar para fazer quando ela vier? Não me lembrava dessa refeição específica. Devia ter uns 8 anos. Mas ela havia anotado o havia guardado. Havia deixado para mim encontrar décadas depois, num apartamento que quase havia sido tomado, num caderno que quase havia sido perdido. Isso é o que o amor parece quando não precisa de plateia. Pequeno, específico, persistente, registrado não para ser visto, mas para ser encontrado por quem precisasse encontrar. Fechei o caderno e olhei pela janela por um tempo. Depois, abri o computador. Abri um documento novo e comecei a trabalhar. Havia uma família no interior de Minas que precisava de uma análise de risco para uma sucessão patrimonial complicada. Havia uma mulher em Campinas que suspeitava que o sócio do marido estava desviando recursos da empresa há 2 anos. Havia um jovem no Rio que havia herdado dívidas junto com o imóvel e não sabia por onde começar. Histórias reais.
problemas reais, o tipo de coisa que eu sabia fazer. E lá fora, a mangueira no quintal do prédio vizinho estava começando a pegar sol. Tudo estava exatamente onde precisava estar. O que a Juliana entendeu, e que a maioria das pessoas aprende tarde demais, é que explicar seu valor para quem lucra em não enxergar esse valor é energia desperdiçada. Você não convence essas pessoas com palavras. Você convence com consequências. Silêncio não é fraqueza quando vem acompanhado de preparo. Invisibilidade não é derrota quando você escolhe quando aparecer. A pergunta que fica não é o que ela fez, é o que você teria feito diferente se tivesse voltado com tudo que ela tinha nas mãos.